Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma conversa do Rede Luna. A nossa convidada de hoje é a deputada federal pelo Partido Novo, Adriana Ventura. Um prazer te receber aqui, Adriana. Prazer é todo meu. A Adriana é empreendedora, professora de empreendedorismo. Um dos motes da campanha dela para deputada federal foi o tema do doutorado dela, integridade e ética, não é isso? Queria começar perguntando a Adriana CPF, Adriana pessoa física, sem a roupa de deputada federal. Quero saber quem é você, sua origem, família, valores, sua visão de país. Uau! Bom, primeira coisa, obrigada pelo convite, por estar aqui. É um prazer estar aqui, poder bater papo sobre questões relevantes, questões femininas, eu acho isso importante. E eu queria primeiro falar que eu continuo a mesma, né? Então, Adriana CPF e Adriana deputada têm a mesma essência. Inclusive, você falou da tese de doutorado, e a tese de doutorado, inclusive, fala isso. Nós somos uma pessoa só. De manhã, de tarde, de noite. É claro que quando a gente vira deputado, a gente, assim, tem outras obrigações, outras questões que a gente começa a cuidar, mas, assim, a essência é sempre a mesma. Então, falando de família, eu venho de uma família, eu tenho 2 irmãos, né? Um pai muito empreendedor e uma mãe muito firme nas posições, que acredita muito nas coisas, que sempre me passou os valores todos que eu tenho. Eu acho que eu devo muito isso a ela e a ele também. Mas o fato é que eu cresci muito vivendo uma dicotomia, principalmente quando eu fui para o mercado de trabalho. Eu via pessoas que se comportavam de um jeito de manhã, outro jeito à tarde, outro jeito à noite. Por isso essa tua pergunta foi muito interessante, porque a Adriana deputada é a mesma da Adriana que foi eleita, que é a mesma da Adriana que sempre foi Adriana. Então é uma coisa que nada mudou. A rotina pode ter mudado, mas a pessoa e os valores são os mesmos. Bárbaro, lindo saber disso, lindo ouvir isso, né? Então, a Adriana que não mudou, a única coisa que mudou foi a decisão que a Adriana tomou na vida dela de ir para o campo da política, que essa sim é uma grande mudança. Com certeza. Qual foi o trigger, qual foi a sirene, o que te bateu ali para você ter decidido se candidatar e entrar para a política? Na verdade, até por conta, a gente estava falando de ética dos valores, né, e de integridade, essa minha revolta de ver pessoas se comportando, eu comecei realmente a ter vergonha do meu país, né, e eu sempre fui muito patriota, sempre batia no peito e adorava falar como é bom esse país, como a gente tem coisa bacana. Eu comecei a olhar a classe política, né, que hoje eu faço parte, inclusive, né, até engraçado, porque a gente começa a olhar e fala, gente, não quero participar de um país que não está nem aí para a sua população, esses políticos corruptos que fazem o que querem. Isso eu comecei a ficar com uma ojeriza horrorosa. Falei, não, a gente tem que participar de alguma maneira. E em 2016, eu conheci a Janaína Lima, a nossa vereadora, e o fato é que eu me engajei na campanha dela, porque quando eu vi aquela moça com tanto, sabe, que tem uma história super bonita, batalhadora, ali se candidatando, eu fiquei com vergonha de mim. Eu falei, gente, deixa eu parar de reclamar um pouco, né? Aquela história, levanta da cadeira, vai lá e faz. Então eu acho que essa coisa de ir lá e fazer, eu fiquei procurando uma maneira de ajudar. Eu comecei a reunir pessoas, cedi meu espaço para fazer reuniões, a coisa começou a crescer, daí estava na hora de buscar mulheres para política, porque não tinha mulher na política, daí começa a liga para amiga da cá, liga para amiga de lá, liga para não sei onde, e eu acabei entrando para ajudar e acabei sendo eleita, e a história é mais ou menos essa. Então agora eu sou uma política, eu estou na classe política, é até engraçado, mas a vida deu volta, mas a Adriana é a mesma. A Adriana não mudou. Mas a Adriana hoje está num ambiente mais masculino do que todos os ambientes que ela já deve ter passado na trajetória profissional dela. A gente tem essa baixa representação da mulher na política, até queria que você trouxesse números, você está lá, então, e contasse o que na sua visão contribui para que a gente mantenha esse caráter masculino na política. São fatores sociais, ou é a falta de interesse da mulher, ou é o combo? Como é que você enxerga? Então vamos por partes. Não, primeiro é assim, realmente o ambiente político ele tem muito mais homens do que mulheres, isso é fato. O nosso país, inclusive, assim, dentro
é um dos últimos, a gente está lá na rabeira da representatividade feminina, na política, nos parlamentos, se eu não me engano é 152 sobre 190, é um absurdo, a gente está na rabeira, é vergonhoso. Quando você vai no Congresso, lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados especificamente, nós temos só 15% de mulheres. Então, num total de 513 deputados, nós temos 77 mulheres. Então, é um absurdo. Melhorou muito, realmente melhorou. Era 10% na última legislatura, passou para 15%. Mas mesmo assim, é muito pouco. E assim, tem estados que não tem uma mulher, sabe? Você pega Maranhão, Sergipe, tem mais um ou dois, que não tem nenhuma mulher. Eu falo, como que não tem mulher aqui? Sim, se eu não me engano, o Maranhão tem 18 deputados, não tem uma mulher, nem para disfarçar ali. E mesmo na nossa bancada, é muito engraçado, né? Porque nós somos 8 deputados federais, só tem eu de mulher. Então, as mulheres precisam se animar. E você perguntou qual que é o problema, isso é social? Eu acho que tem um pouco das duas coisas. Porque a mulher começa a parar a pensar, falar, nossa, mas eu vou deixar minha família, vou deixar meus filhos, vou deixar meu trabalho, vai se meter lá com aquela gente, porque a gente tem essa visão, quem tá de fora, e eu falo isso porque eu estive fora, nunca participei e agora eu tô lá, a gente tem essa visão que lá só tem bicho-papão, só tem gente do mal, só tem corrupto, e é a visão, você fala, pra que eu vou sair do conforto da minha casa, de criar meus filhos, de ficar com meu marido, tudo, pra quê? Então, é uma decisão difícil, mas acho que também existe um outro lado que a mulher precisa virar a chavinha, porque tem uma questão também que eu acho que isso é social, sim, que a mulher, de certa forma, ela precisa mudar a maneira de pensar, precisa aceitar essa missão para ela, porque tem muitas mulheres que falam, mas eu na política, eu converso com muitas mulheres, mas será que eu consigo? Eu não entendo nada de política, mais do que eu não entendia de política, eu garanto que não tem ninguém aqui, eu tinha bode, desligava, eu brinco que tinha uma coisa que talvez eu separasse meu marido, é porque ele queria ver jornal para ver política, eu queria ir lá desligar. É mesmo? É verdade. É verdade, era uma briga porque ele só quer, Então, o que acontecia? O que eu acho que é importante? A mulher se conscientizar do papel que ela tem, do poder que ela tem. Porque aqui não tem mimimi de homem, de mulher, eu acho que todos têm seu papel, todos têm o seu papel e todos fazem parte, os dois são iguais e os dois contribuem, são complementares. Então não é mimimi, é representatividade. Precisamos de mais mulheres para ter outro olhar. E eu costumo falar que não é o olhar, falar, tá bom, você vai cuidar dos idosos, você vai ali cuidar das crianças. Não, querido, vamos olhar para a economia, vamos olhar para a saúde, vamos olhar para todas as áreas. Combate à corrupção. Combate à corrupção. Então, a mulher tem um papel importante, assim como o homem também tem um papel importante. Então, a mulher precisa mudar o mindset dela. Ela precisa acreditar, eu posso, eu quero, eu vou, e ela precisa ir. E o grande recado aqui é para os homens dessas mulheres. Homens dessas mulheres, hello! Ajudem as suas esposas, companheiras, namoradas, primas, irmãs a realmente aceitarem isso e apoiem. Porque sem apoio fica muito difícil. Porque você com certeza teve o apoio do Cláudio, das suas filhas. Agora, eu fico imaginando também, às vezes a mulher tem aquele brilhozinho no olho, acha que pode contribuir de alguma maneira, mas a família não apoia de jeito nenhum, né? Então, ótimo recado, vai ficar marcado. E aqui. A gente ouve muito isso. Mas imagina, por que você vai se meter lá? Não é lugar pra você, não é pra isso que eu te criei. A gente ouve cada coisa que você fala, nossa, então eu vejo as minhas filhas hoje, elas participam das conversas, elas se interessam, elas querem saber, porque a gente tem que querer saber. Isso é papel nosso, sim. Nós temos que participar. Fazer parte. Agora, muita gente também, Adriana, imputa nos partidos políticos a responsabilidade por essa desigualdade, né, na política. Você acha que é sim dever dos partidos, isso está na lei, óbvio, mas o quanto você acha que os partidos realmente colaboram para essa diferença? E queria saber se você sentiu resistência, sofreu resistência no partido que você escolheu. Bom, vamos por partes também, não é uma resposta simples. Eu vejo que tem alguns partidos que têm essa diferença de uma forma gritante. Então é o que você falou. Então a gente já tem aquela regra de 1/3 dos candidatos do outro sexo, e acontece que sempre o sexo que tem menos gente, né? Sempre as mulheres, sempre tem muito menos mulheres, é a tal da questão. E quando eu falo que a mulher tem partidos que ela não tem voz, eu quero dizer
que muitas vezes o líder do partido não deixa ela falar, não dá espaço para ela falar, não deixa ela presidir nada. Tem isso, tem. Eu ouço muitas reclamações de colegas minhas lá do parlamento falando isso. E você sabe, Bel, que existe uma questão muito prática. Querendo ou não, para você concorrer a uma eleição tal, você precisa de dinheiro. Precisa. E a partir do momento que você tem um fundo eleitoral, onde a quantidade de recursos, quem vai receber, quanto vai receber, como vai receber tudo, é o dono do partido que resolve. Então, assim, ele é simpático, maravilhoso, já tá aqui 2,5 milhões para você. 2,5 milhões era o teto de deputado federal em 2018. Você é mais ou menos tal, então ao invés de ajudar, eu vou pegar essas mulheres aqui, né, porque você é obrigado 30% se você tiver, né, a mesma quantidade, enfim, e você vai dividir aquilo, você dá 200 para uma, 300 para outra. Esses critérios não são claros, não são transparentes, e é muito complicado, porque você vê que muito mais homens são eleitos também. Vai descobrir o porquê, começa a levantar qual partido deu. Eu percebo que tem alguns partidos menores que se preocupam com essa questão. E fazer 50% de estipular critério, mas são poucos, é bem minoria. No Novo, no caso, eu não encontrei resistência nenhuma. Porque ali a gente via um monte de pessoas, a gente não usa fundo eleitoral, a gente não usa fundo partidário. Então, tem umas coisas que a gente não tem esse tipo de sofrimento. Mas mesmo na questão do feminino, eu não percebi nenhuma... Como é que eu posso falar? Eu não percebi nenhum tipo de represália, nenhum tipo de preconceito pelo fato de ser mulher. Tá. Agora, é uma dificuldade atrair mulheres, né? Me conta um pouco como é que você atua, além do seu dia a dia como deputada, o que nas horas extras da deputada Adriana, o que você faz, o que você coloca como missão sua, como é que você trabalha para atrair mais mulheres para a política, porque a gente sabe que tem muita força quando uma mulher está lá dentro e chama as demais e mostra, olha, isso daqui não é aquele bicho de 7 cabeças, ou isso daqui pode sim ser um ambiente onde você se realiza, né? Eu tenho conversado com muitas mulheres que dizem assim, a força que tem o fato dessas redes de mulheres que se apoiam e que conversam entre si, né? Você trabalha com... Eu participo de várias, né? Eu participo de várias, assim. Eu costumo brincar que eu não sou aquela que fica erguendo a bandeirinha, sou feminista, nunca, mas sempre tento ajudar. Então eu acho que isso agora realmente tem muitos movimentos de ajuda às mulheres, de várias iniciativas, de várias ideologias. Eu ajudo todas, a da direita, a da esquerda, estou envolvida com várias. E quando alguém fala, você quer adotar uma candidata? Adoto. Adotei candidata, em outros estados tenho afiliadinhas que ajudam de outros partidos e de outras pessoas. Por quê? Qual que é o objetivo? É realmente a gente fazer uma corrente onde as mulheres sintam-se parte, onde as mulheres, uma ajuda as outras. Teve uma viagem que eu fiz para o Maranhão, essa foi até por conta do Novo, a gente foi lá falar do diretório e tal, mas em 2 eventos lá no Maranhão, eu quis juntar várias mulheres empreendedoras, várias mulheres de outro partido. Porque ela é mulher, não faz mal, vamos conversar de política. E elas se empolgam e é muito bacana, porque a gente tem que ajudar mesmo, dar essa força. Porque se a pessoa não tem alguém para puxar a mãozinha, né, difícil, tem muita gente que é mais difícil. E a história da cota, né, dos 30%, acaba que também leva a gente a enxergar um fenômeno no Brasil que é das candidatas laranjas, né? Isso acontece, é fato. Parece que no resultado das eleições de 2016, de 10 candidatos que não tinham recebido nenhum voto, nem o seu próprio, 9 eram mulheres. Gente, alguma coisa está errada, né? E é bem assustador, e até essa questão das cotas, porque o Partido Novo, assim, a gente não acredita em cota. A gente tem muita restrição até de falar isso, porque a gente acha, gente, todo mundo é igual. Por que você precisa falar, tem cota para mulher, tem cota para negro, tem cota... Então, sim, existe uma outra discussão que trazem também, que eu acho que é muito bacana, porque lá, a partir do momento que eu estou no Congresso Nacional, a gente ouve muitas histórias e pessoas que não têm realidade parecida com a Adriana, que foi uma privilegiada em vários aspectos, que mora na cidade de São Paulo, né, tá na cidade mais rica e teve várias oportunidades. O que eu escuto relatos de muitas mulheres do Norte, muitas mulheres do Nordeste, que tem uma outra história, que precisou batalhar muito e que algumas coisas, elas falam claramente, se não tivesse cota,
eu não estaria aqui porque nem seria dado chance. Então, tem uma discussão que a gente até às vezes traz no nosso partido. Fala assim, será que cota é necessário por um momento, até a gente ter esse grau de maturidade? E eu costumo brincar, porque é muito paradoxal, né? Porque eu falo que eu sou contra a cota, mas eu só estou aqui por causa da cota. Porque se não tivesse a necessidade de trazer mulheres da política, eu não teria saído em busca das amigas, alguém não teria enfiado o dedo na minha cara e falar, eu entrei, agora você vai também, porque você forçou a barra, então venha também. Então, de certa forma, é paradoxal, eu até brinco, eu falo, é quase ridículo falar isso. Mas eu também estou aqui pela razão de ter que ter candidatas mulheres, as nossas não são, só são laranja de coração, né? Não são laranja como falam por aí, mas foi por causa das cotas. Bárbaro. Ótimo, ótimo. Vou te perguntar agora, Adriana, sobre mulher assumindo posição de liderança. A gente sabe que a mulher representa 34% das posições de liderança no ambiente profissional no Brasil. Na política, então, a proporção é bem mais baixa. Você sente algum desconforto ou sentiu algum desconforto ao chegar lá e de repente ter que ser a líder de um grupo enorme de homens, às vezes homens até mais maduros, de mais idade do que você? Eu não senti desconforto nenhum. Maravilhosa, gente! Nenhum. Aliás, assim, eu acho até divertido, porque muitas vezes, eu lembro que num dos primeiros dias, vai na reunião da TCU, 22 homens e eu. Só que eu era deputada novata, mas eu nunca fiquei constrangida, nunca fiquei... Mas também, isso é uma natureza minha. Sua, Isso é uma coisa minha. Eu cresci entre irmãos, então eu sempre aprendi a me defender, né? Sempre fui muito pontuada e eu acho que é jeito mesmo. Eu me sinto muito confortável. Se eu tiver que enfiar o dedo na cara, eu enfio, com toda a delicadeza, mas eu enfio. Às vezes... mesmo da bancada, porque às vezes os homens vão falando, né, em cima, e eu falo, com licença, é minha vez? Levanta o dedinho. Porque a gente precisa também sair de mimimi e se colocar. Esse é o ponto, eles me deixam falar, não tem essa. Eu acho que, com toda a delicadeza e com todo o respeito, as pessoas, a gente tem que se respeitar, sendo homem, sendo mulher, enfim. Antônia Martins conversou com a gente, está na Secretaria do Ministério da Economia. Tônia. Ela fala, Bel, são pequenas coisas, o homem não acordou um dia e falou assim, o que eu vou fazer hoje para ferrar uma mulher? Não é isso, mas são pequenas coisas que ela agora começa a prestar mais atenção. Por exemplo, está numa reunião, os homens levantam para falar. E a mulher, ela falou, tô até pensando em levantar, mas ainda não tive coragem. Então, pequenas atitudes, até corporais, que ajudam você a impor seu papel ali, né? Engraçado. Com toda certeza. E a gente precisa estar atenta, porque às vezes a gente é criada dessa maneira também, a gente se acostumou a dar mais espaço, mas assim, a gente, inclusive para sobreviver, a gente precisa ocupar esses espaços, né? É isso. Adriana, agora você é deputada, com a caneta na mão. E ciente de que existe essa desigualdade, até no mercado de trabalho e não só na política, o que você acha que está na mão do Estado promover em termos de políticas públicas que poderia, adorei a cara dela, que poderiam ajudar a gente nesse caminho da paridade, do tratamento? Então eu volto a dizer, existe uma discussão que a gente tem que fazer, que é uma discussão mais profunda, assim. É a mesma coisa que eu falei de cota. Será ações afirmativas são necessárias? Então, eu tenho dúvidas. Porque eu vejo alguns relatos que eu paro para pensar e falo, isso faz sentido. Isso melhorou para algumas. Tem outras horas que eu falo, não, pelo amor de Deus, isso não faz sentido. Agora, eu acho que muito mais do que políticas assim, do Estado, políticas públicas que incentivem isso, eu acho que é muito mais um trabalho que a gente tem que fazer na nossa sociedade. É muito mais um trabalho que a gente tem que fazer em famílias, na escola. Educação, assim, e tudo. Por quê? Porque a partir do momento que você está numa família, você está num grupo, onde você só usa exemplos masculinos, onde você só fala do fulano de tal e não da fulana de tal, a gente precisa começar a perceber esses detalhes. A gente tem que dar exemplos femininos, os pais, os irmãos também, porque a gente vê que principalmente a nossa sociedade, ela é mais machista, isso é fato. Talvez aqui no Sudeste nem tanto, mas assim, quando você vai para Norte, para Nordeste,
para essas regiões, você vê que isso é muito mais impregnado lá. Então, a gente precisa cuidar deste assunto, sim. Né? Mas através de educação e de conscientização. Através de educação, né? Através de conscientização, através de bons exemplos. É um trabalho que tem que fazer na sociedade. Então, o tratamento, por exemplo, né, uma política pública que a gente sabe que é importante, a Lei Maria da Penha, contra a violência contra a mulher, né, e que vem aumentando, inclusive, a punição, e vem também promovendo trabalhos de educação. Outro dia alguém me contou um dado que é um grupo de reabilitação, assim, para as famílias, marido e mulher, né, e que as mulheres que sofreram abuso, agressão. E aí eles passam 6 meses tendo essas conversas com uma rede de profissionais, psicólogos e tudo mais. Parece que o homem, 1% desses homens só voltam a agredir a mulher. Então, assim, educação, conversa, diálogo, claro, com especialistas, com técnicos do lado, mas você não precisa de uma lei de cima para baixo, né? Agora, assim, a professora de empreendedorismo vai falar. Posso? Assim, sim, eu acho que teve um super avanço nisso, nessa conscientização e nesse acolhimento de mulheres que são agredidas e tudo mais, mas o que determina uma mulher ser dependente de um homem e ficar sujeita a isso? Então, eu acho que o ponto é esse. E a gente vai para o ponto X. E qual que é o ponto X? A professora de empreendedorismo aqui vos fala. É assim, é a questão de dependência financeira. Porque para uma mulher ter autonomia, ela precisa, né, ter autonomia financeira. Eu vou, eu quero, eu compro, exercer, ser volitiva nas suas ações, poder fazer, poder decidir o que faz, porque se você é dependente, né, se você é dependente de um homem, seja ele pai, irmão, assim, marido, e se você sujeita, porque o problema não é você resolver não trabalhar para criar teus filhos e o marido trabalhar, o ponto não é esse, isso eu acho ótimo se isso tá bom para os dois, mas a partir do momento que se você sujeita a agressão física, e tudo mais, e continua numa relação dessa, a única explicação que eu tenho é que você absolutamente não tem independência. Por isso, assim, a máxima que dá, você precisa, por isso que a gente fala de empreendedorismo, que é o que te dá liberdade, te dá autonomia financeira. Você resolve o que você quer fazer, como você quer fazer. E a brincadeira aqui, teve até um artigo escrito sobre isso, que é, se você quer que tua filha seja livre, ensine a empreender. Que ela vai ser livre, vai poder fazer escolhas, vai ser autônoma. E a gente vê que no Brasil, estudos do Sebrae mostram que a mulher empreende tanto, hoje em dia, a mulher empreende tanto quanto o homem. Ela só não consegue, às vezes, fazer o negócio dela prosperar. Então, empresas com mais de 3 anos e meio não tem tantas mulheres, mas de largada é 50%. A mulher empreende na mesma proporção que o homem. E muitas são renda de família, e elas, inclusive, empreendem, né, para sobreviver, é o que a gente chama de, né, empreendedorismo de subsistência, de necessidade. Mas o que eu acho muito interessante é que a gente precisa pensar nisso. Como é que o Estado tem que pensar, como que a gente dá condições para as pessoas poderem empreender, poderem desenvolver, como é que uma mulher consegue criar seus filhos se ela for sozinha, tem creche noturna, eu dou condições para ela ter uma... Então, assim, esse tipo de discussão o ambiente. É uma outra discussão. Você não vai criar uma ação afirmativa para isso. Você vai dar condições para quem quiser ter autonomia financeira, para essa mulher que tem filhos, que tem que criar filhos, como é que ela tem independência financeira. Legal. Última pergunta. Meu Deus. Você está ultra realizada trabalhando como deputada? Quero que você me conte um exemplo de alguma realização que te fez olhar no espelho no final do dia e falar, que bom, eu sei por que eu tô aqui. Você está perguntando isso numa semana boa. Me conta! Você está perguntando isso numa semana... Não, eu acho que algumas realizações... Ultra realizada não, mas eu diria que eu estou me sentindo produtiva, estou me sentindo bem. Ainda não fiz nada ainda do que eu quis fazer, mas me sinto realizada porque acabei de entrar, já tenho 2 leis que eu sou autora aprovadas, que é a lei da telemedicina, né, e que é uma que já passou na Câmara também, que é essa lei que duplica as penas dos crimes de corrupção, que já foi aprovada, ainda é projeto de lei, não é lei, mas vai ser lei daqui a pouco, espero que o presidente Davi Alcolumbre paute. Maravilhoso. Sou coautora de várias outras também,
o que valoriza os profissionais de saúde, tem outras leis. Então, no aspecto lei, porque tem muito deputado e senador que passa 4 anos, 8 anos, 12 anos e não aprova lei nenhuma. Então, eu diria que nesse aspecto sou realizada. Sou realizada também porque eu sei que eu fui fundamental para que a bancada paulista pegasse os recursos de emenda de bancada e dividisse usando critérios técnicos e não políticos. Fiz todo um trabalho de levanta a tabela do SUS e quais são os hospitais e quais são os critérios. E essa mudança de paradigma, eu sei que eu fui a responsável. A bancada paulista endossou, apoiou, isso foi muito bom. Quero dar um recado para a mulherada. Mulherada, nós precisamos ocupar o nosso papel. Então acredite, a mudança está na nossa mão. E maridos, irmãos e pais da mulherada, ajudem essa mulher maravilhosa que está do teu lado para que ela participe da política. Obrigada, Adriana. Foi ótima a conversa, uma delícia. Pessoal, fiquem conosco no Rede Luna, novidades em breve. Muito obrigada pelo seu tempo, adorei. Foi Obrigada. Ótimo.